Ei, pessoal, estamos aqui na nossa segunda devocional para mulheres e o tema dessa nossa devocional é o caminho do perdão. Essa nossa devocional tem aí uma jornada de 5 dias que eu tenho certeza que será incrível para a sua vida. E a cada dia que a gente vier, nós vamos trazer um título diferente dentro desse tema. Então, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com alguém que você gostaria que participasse dessa jornada junto com a gente. Uma amiga, uma colega de trabalho, uma irmã em Cristo, alguém que você deseja que ouça e que atravesse esses 5 dias juntamente conosco. O tema que eu trago hoje para vocês é perdão é para quem não merece. E eu começo lendo lá no Evangelho de Mateus, a partir do no capítulo 18, a partir do verso 21, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O começo dessa parábola que Jesus conta, na verdade, é muito engraçada, porque Pedro, ele faz uma pergunta um tanto esquisita para Jesus. É como se ele tentasse levar a Jesus estabelecer uma nova lei, perguntando: Jesus, te parece bom? Ele faz ali uma sugestão: Jesus, te parece bom 7 vezes perdoar um ofensor? E Jesus então dá uma resposta muito curiosa: não é 7 vezes não, é 70 vezes 7. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, você não entendeu, na verdade vocês não têm condições de perdoar nenhuma vez. Mas agora eu quero levar você a entender o que é de fato o perdão. Então Jesus traz essa parábola, levando Pedro a uma outra perspectiva, uma outra dimensão do que é o perdão. Jesus agora começa a falar na dimensão da graça. É interessante que nós vemos nessa parábola que o foco principal não é a quantidade da dívida desse servo. Jesus não colocou foco no tamanho do problema, ele não falou em valores, mas ele colocou foco no rei, na graça e na compaixão daquele rei. Esse era o foco verdadeiro. Eu te faço uma pergunta: o que é uma dívida grande para você? Para uns, dever 100 mil reais é algo impagável. Para outros, 1 milhão, 100 milhões é algo impagável. Eu falo para você que uma dívida grande, uma dívida impagável é aquela pelo qual você, mesmo vivendo 100 anos, trabalhando por 100 anos, jamais será capaz de quitar. Essa é uma dívida grande. A quitação da dívida daquele homem, na parábola, diz que não era apenas com os seus bens, mas envolvia a vida da sua mulher, envolvia também a vida dos seus filhos e de tudo que ele tinha. A sua vida agora seria entregue a um outro senhor. Ele agora passaria a ser escravo de um outro senhor, estaria debaixo do domínio de um outro senhor e ficaria eternamente longe desse rei gracioso e generoso. Então, mesmo diante daquela promessa que o servo faz, dizendo: eu te imploro, tenha paciência comigo, o rei olha
para ele e enxerga a incapacidade dele de saldar aquela dívida. Foi quando então o rei, com toda a sua compaixão, com todo o seu olhar de amor e graça, ele agora se dirige àquele servo com uma medida totalmente diferente, uma medida que foi poderosa para poder livrar aquele homem não apenas sozinho, mas também toda a sua família. A graça do rei foi a quitação de toda aquela dívida que era impagável. E agora ele estava livre. Ele podia estar em paz. Eu acredito que você está entendendo aonde eu quero chegar com essa parábola, com isso que eu acabei de falar. Na verdade, esse homem, essa parábola é para mim e para você. Para saldar uma grande dívida, eu afirmo para você, é necessário uma grande ação. Somente uma grande ação de alguém muito poderoso pode quitar a dívida que você e eu contraímos através de Adão. E é por causa dessa ação que veio da parte de Deus é que nós fomos livres de toda a condenação e de toda a morte. A ação que Deus fez por nós foi dar o seu próprio filho para poder saldar essa dívida. E o nome disso é graça. Graça é favor imerecido. A nossa dívida, ela era impagável. A morte eterna já havia sido decretada para nós. Mas um dia o nosso rei, Jesus, olhou para nós com toda graça e amor e nos perdoou de toda aquela dívida, de tudo aquilo que você e eu devíamos. O seu coração precisa ser cheio de revelação para que você possa entender a profundidade, a dimensão dessa graça. O seu coração hoje precisa ser tomado de fé para poder entender o quanto você foi perdoada. Você jamais conseguiria, melhor dizendo, saldar aquela dívida. Alguém pagou por você. E eu afirmo para você, o próprio Deus, através do seu Filho Jesus, pagou essa dívida no meu e no seu lugar, para que hoje a gente possa conceder perdão, a mesma coisa ao próximo. Jesus nos deixou esse legado. Você foi perdoada, você está livre, agora faça o mesmo, perdoe. O fato é que muitas de nós temos uma visão muito limitada, uma visão muito superficial em relação ao tamanho do perdão de Deus por nós. Talvez ainda te falta uma perspectiva maior do tamanho da graça que te alcançou, do tamanho da bondade que te livrou da morte eterna. Sabe? Porque ainda você às vezes não consegue perdoar com tanta facilidade. Você ainda resiste em perdoar o seu irmão, é porque ainda você não entendeu o tamanho dessa graça que te alcançou. Saber e crer que você foi perdoada só vai aumentar a força para você perdoar quem te ofendeu. Medite nisso no dia de hoje. Medite no tamanho da graça que alcançou. Medite no tamanho do amor de Deus que te perdoou e te livrou da morte eterna. Eu afirmo para você, você está no lucro. Você foi perdoada. Perdão é para quem não merece. Você não merecia, mas Deus te perdoou. Eu desafio hoje você a baixar sua cabeça, aonde você estiver, a orar e buscar da parte de Deus revelação, para que você possa receber esse perdão
e aprender também a partir de hoje a conceder perdão. Que Deus te abençoe.